Revelados 7 causos assombrados que nossos avós escondem, segredos sinistros e proibidos. Era uma tarde chuvosa e sombria quando Maria, uma jovem de 22 anos, entrou em casa com o coração acelerado. Após uma longa e cansativa aula de jornalismo, mal podia pensar na rotina que a aguardava. Mas ao passar pela sala, uma voz familiar ecoou em sua mente. Existem segredos que os antigos preferem guardar. As palavras de sua avó sempre eram acompanhadas de um olhar sério, como se carregassem um peso que Maria nunca entendeu completamente. Naquela tarde, porém, a curiosidade a consumiu. A água batia forte no telhado, criando um ritmo hipnótico que parecia convidá-la a desvendar mistérios. Estranhos sussurros tomaram conta de sua mente, lembrando aquelas histórias que ela achava apenas mitos infantis, contadas nas noites de tempestade. Mas, e se não fossem apenas histórias? Um frio na espinha se instalou e entre uma dúvida e outra, decidiu que precisava investigar. Ao chegar à escola abandonada, onde alguns dizem que o passado ressoava nas paredes, Maria sentiu um arrepio. As janelas quebradas pareciam olhos vigilantes, e o vento assobiava como um aviso. Fendeu a porta rangente e entrou. O cheiro de mofo a envolveu, entrelaçando-se com seu medo. Havia velas derretidas no chão e roupas rasgadas como fragmentos de vidas que ali passaram. Seus instintos gritavam para que ela voltasse, mas só havia uma saída: seguir em frente. Sussurros. A lembrança da avó se intensificou. Algo a puxava, uma força invisível. Quando encontrou uma mesa velha, um brilho a atraía entre a poeira. Era um diário rasgado e empoeirado. Ao abri-lo, suas mãos tremiam. Palavras sobre pactos saltaram para ela, conectando nomes familiares e revelando segredos obscuros. O nome da avó estava ali, dançando nos sinistros eventos que pareciam se estender por gerações. Mas um frio cortante atravessou seu corpo quando um alerta soou em seu celular. Pare agora, Maria. O que você procura pode lhe custar muito mais do que a verdade. A mensagem anônima só aumentou a adrenalina em suas veias. O que estava escondido? Os moradores sussurravam sobre desaparecimentos, sobre algo que vagava nas sombras da cidade, alimentando-se do medo e da dor. Maria já não tinha mais dúvida. Precisava descobrir a verdade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Decidida, Maria partiu em direção à velha estação de trem, assombrada pela história e pelos rumores de aparições. Cada passo ecoava como um tambor. A estrutura enferrujada a aguardava, coberta por sombras e segredos. O coração batia em descompasso, e o mofo no ar parecia se entrelaçar com seu medo. Barulhos ao longe, algo se movia e Maria prendeu a respiração. Ali no auge do terror, ela sabia que estava prestes a cruzar a linha entre a curiosidade e o pavor. Quando a porta rangeu, revelando uma sombra indistinta, Maria percebeu que não havia mais volta. Naquela fração de segundo, entre o final de um grito e o início do caos, ela ficou paralisada. O que estava diante dela parecia mais do que apenas um ser. Algo sinistro, esperando o momento certo para se revelar. Ela não sabia ainda, mas acabará de acionar um mecanismo que poderia mudar tudo na sua vida e, quem sabe, na história de sua comunidade. A sombra na porta parecia flutuar, um ser etéreo e grotesco que talvez fosse apenas fruto da imaginação assustadora de Maria. Mas o cheiro de carne podre denunciava sua presença, e ela sentia que estava diante de algo muito real. O ambiente estava carregado, como se as paredes soubessem das atrocidades que ocultavam, guardando memórias empoeiradas. O coração de Maria disparava, sua respiração estava pesada. Quem está aí? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Não havia resposta, apenas um eco que parecia rir da sua ousadia. Determinada a não recuar, Maria avançou, cada passo pesada como se o chão quisesse puxá-la de volta. A luz fraca de sua lanterna piscava, revelando fragmentos da velha estação, bilhetes rasgados de viagens não realizadas, e papéis amarelados que pareciam gritar por socorro. Então, algo se mexeu mais uma vez. Não era a brisa, mas o movimento sutil que a levou a olhar para o fundo do corredor. Podia jurar ter visto uma figura passar, a silhueta desenhada pela pouca luz. Maria engoliu em seco, seus instintos a alertavam sobre a possibilidade de não estar sozinha, que algo a observava na escuridão. Forçando-se a continuar, ela chegou a uma sala maior,
O teto desabado deixava exposto um mundo de caos acima, teias de aranha formando desenhos grotescos que dançavam em uma sinfonia macabra. No centro, uma mesa rodeada de cadeiras quebradas. Ali pequenos objetos estavam espalhados, um relógio quebrado, fotos desbotadas de rostos sorridentes e uma caixa de madeira, emaranhada em símbolos estranhos, que a atraía como um imã. Quando ela se aproximou da caixa, um vento gelado a envolveu, fazendo seus cabelos se arrepiarem. Com dedos tremendo levantou a tampa de madeira, que rangeu como se protestasse contra a revelação. Dentro, uma coleção de pequenos amuletos e bonequinhos de pano, e no fundo, um envelope amarelado. Maria o retirou, sentindo uma conexão quase palpável. Havia algo ali que a remeteu à sua avó. As palavras "não se esqueça, o pacto é uma trocagem" estavam escritas em uma caligrafia legível, mas a assinatura que se seguia era assinada apenas com um X. Pacto? Ela sussurrou, confusa. A inquietação aumentava e, com ela, um sentimento de que tudo estava prestes a desmoronar. Ao abrir o envelope, papéis amarelados começaram a escorregar, revelando uma lista de nomes. O nome da avó de Maria estava no topo, seguido de muitos outros que soavam familiares. Todos desapareceram sem deixar rastro. Uma onda de pânico subiu pela sua espinha ao se dar conta do que isso significava. De repente, um estalo irrompeu na sala, seguido por um grito horrendo que cortou o silêncio como uma faca. Maria congelou. O barulho parecia se aproximar, e os sussurros começavam a se intensificar, como se ecos de almas atormentadas aflorassem ao seu redor. Desesperada, ela decidiu que tinha que sair, mas o caminho de volta agora parecia mais obscuro, mais ameaçador. Era como se algo velasse por ela, esperando pelo momento certo para reivindicar aquilo que lhe pertencia. No último momento de lucidez, Maria reparou que uma das paredes começava a se mover, revelando uma passagem secreta. O que havia ali? Um caminho para a verdade ou um buraco ainda mais profundo no abismo de segredos familiares? Sem pensar, Maria se lançou na escuridão. A saída parecia se encerrar atrás dela, e os sussurros agora seguiam, como sombras que não estão dispostas a ir embora. Um novo terror se instalou em seu coração. O que mais seu sobrenome carregava? As respostas estavam mais próximas do que ela pensava, mas a cada passo que dava, a linha entre sobrevivência e perdição se tornava mais tênue. A passagem secreta se estreitava enquanto Maria avançava, a escuridão envolvente a engolindo. Sussurros gélidos a cercavam, parecendo se comunicar em uma língua esquecida, como se a casa estivesse vivantando suas memórias em voz alta. A cada passo, o chão rangia sob seus pés. Maria sentia o coração pulsar em seu peito, e a sensação de que algo a observava se intensificava. Ela apertou a lanterna com força, o único feixe de luz para afastar o peso da escuridão. Bolhas de suor escorriam por sua testa, e sua mente gritava para que ela voltasse, mas a curiosidade a empurrava para frente. A passagem parecia não ter fim. Conforme avançava, as paredes pareciam se fechar, espremendo-a entre segredos e arrepios. Logo no final do corredor, uma luz fraca apareceu como uma estrela no céu sombrio, chamando-a como uma sirene noturna. Maria correu. Assim que atingiu a luz, sentiu o ar se agitar ao seu redor, e a visão se abriu para um pequeno quarto. Mal iluminado, o ambiente era preenchido com objetos cobertos de poeira. Um espelho embaçado refletia vagamente seu olhar assombrado, e móveis esquecidos pareciam guardar histórias de dor. Na mesa ao lado, um diário estava aberto, páginas amareladas que pareciam ainda vibrar com as últimas palavras. Maria se aproximou, suas mãos tremendo enquanto ela pensava no que poderia encontrar. As letras se desenhavam em sua mente enquanto ela ia lendo em voz alta. Fui advertida. O pacto traz sombras, e os que buscam a verdade serão consumidos. Não confie nos nomes, eles já foram reclamados pela escuridão. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. As palavras em seu próprio nome ecoaram em seu coração. Os que buscam a verdade, sua mente fritou em alarmes, e a conexão com a avó ficou cada vez mais clara. Enquanto absorvia as advertências, o ambiente começou a mudar. O diário pulsava como se tivesse vida própria, e o som de passos ecoou novamente, dessa vez mais perto. Maria se virou para encarar a porta pela qual havia entrado, agora cercada por sombras dançantes que pareciam ganhar forma. Sussurros de vozes perdidas invadiram a sala, misturando-se com a escuridão que se aproximava. Ela apertou a lanterna com mais força, mas a luz oscilou, lançando sombras ainda mais longas e grotescas ao seu redor. Algumas das figuras começaram a se materializar. Rostos conhecidos, sorrisos que se transformavam em expressões de dor e desespero. Os nomes na lista. Todos ali, reunidos em um só lugar, como um pesadelo retrocedendo ao final de uma noite mal dormida. Um dos rostos se destacou,
e Maria reconheceu a avó, mas seus olhos não tinham mais a suave ternura que ela lembrava. Eram frios, vazios, refletindo a escuridão ao seu redor. Você não deveria ter vindo, Maria. A voz tremia de medo e tristeza, as palavras cortando como lâminas. Os próprios nomes a cercavam, formando uma barreira, e a sala começou a girar, a realidade se fragmentando. Maria sentiu a pressão nas têmporas e a luta para não perder a consciência. O que aquelas almas queriam dela? Que pacto tinha sido selado? Ela precisava de respostas, mas isso a consumia. No instante em que a escuridão avançou, levando-a para longe da luz, os rostos gritaram em uníssono, ecoando uma pergunta que reverberou no fundo dela. Você vai fazendo parte da nossa história, ou será apenas mais uma a desaparecer? Com o coração prestes a explodir e uma decisão prestes a se formar, Maria se viu atingida por um último pensamento aterrador. Afinal, o que seriam todas essas almas, se não partes de um único legado? E quais segredos a aguardavam na próxima curva do caminho? Enquanto a escuridão se abria, o que lhe aguardava esplendoroso ou aterrador? A verdade estava mais próxima do que ela pensava, mas o preço a pagar poderia ser mais alto do que ela estava disposta a oferecer. A escuridão se movia como uma onda, a abraçando, e Maria, cercada por rostos desfigurados, sentiu o chão tremer sob seus pés. Já não era mais apenas medo, era desespero puro. Cada sussurro parecia cortar através do silêncio, como se almas atormentadas clamassem por libertação. Ela queria gritar, mas as palavras estavam presas na garganta, e toda a força da casa a prendia. Você precisa escolher, Maria. O rosto da avó se aproximou, os olhos queimando em uma luminosidade opaca, refletindo a dor de tantas vidas perdidas. O legado é seu, mas o preço é alto. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela estava ali por um motivo, mas não conseguia formular a pergunta. Em meio a essa confusão, eles precisavam de algo dela, e a simples ideia de ser mais uma vítima a fez sentir uma revolta interna. Com um movimento decidido, ela girou a lanterna, tentando iluminar os rostos fechados em sofrimento. A luz pareceu cortar o negrume, revelando detalhes obscuros. Era como abrir uma cortina em meio a uma performance macabra. Os sussurros se transformaram em gritos e Maria viu. Momentos de vida fluíam pela escuridão ao seu redor. Encontros, amores perdidos, promessas não cumpridas. Cada imagem se tornava um vislumbre de dor, e ela passou a entender que aquelas almas estavam amarradas por um evento trágico. O que tinha acontecido ali? E então, tudo se tornou mais claro. Os rostos fixos e atormentados mudaram. Os olhos dela pareciam refletir o que acontecia ao redor, um redemoinho de acontecimentos. Cada figura estava presa em uma história, suas vidas repletas de segredos e medos inconfessáveis. Maria percebeu que a escuridão não era apenas sombra, era a essência da casa. Estava viva. Você deve fazer escolha. A avó de Maria falou novamente, a voz agora parecendo mais intensa. Ou você se junta a nós, ou encontra a saída, mas sairá com um pedaço de nós dentro de você. Ouvindo isso, um desespero profundo tomou conta de Maria. E se isso fosse um jogo? E se as opções fossem uma armadilha bem traçada? O que significaria se juntar a essas almas? O que ela perderia? Mas fugir significava deixar tudo para trás. E a única coisa que ela tinha para lidar era um manto pesado de segredos que de alguma forma, agora estava nas suas mãos. Nesse instante, as sombras ao seu redor começaram a se desvanecer, mas não sem deixarem suas marcas. Os rostos antes fixos em desespero pareceram se desfocar, suas lágrimas misturando-se à superfície da casa. Foi quando outra porta diferente da saída pela qual havia entrado, se abriu lentamente à sua direita, revelando um novo corredor. Uma luz pulsante emanava de lá, como se prometesse mais do que medo. A tensão assoladora aumentou. Estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Caminhar por aquele novo caminho poderia ser uma chance de encontrar respostas, mas também poderia ser a última decisão que tomaria. Maria fez uma respiração profunda, sentindo o peso das almas em seu coração. O que você vai fazer? Sua avó perguntou, as sombras girando como gaviões famintos ao redor. Ela sabia que não poderia ficar paralisada por mais tempo. O que encontraria na luz? E o que aconteceria se decidisse ficar e enfrentar a verdade do legado que a cercava? Com a mente em turbilhão, ela deu o primeiro passo. E então, antes que pudesse tomar outra decisão, a casa tremulou violentamente, como se soubesse que ela estava prestes a cruzar um limite intransponível. O chão buqueou sob Maria e o grito de várias vozes ecoou ao seu redor. A escolha é sua, mas a verdade pode romper sua alma. O instinto gritou. Ela precisava entrar na luz. Mas a escuridão a puxava, como se não estivesse disposta a soltá-la tão facilmente.
O que realmente a aguardava naquele corredor iluminado? Uma revelação ou uma armadilha mortal? E a pergunta ficou ressoando: até onde você iria para descobrir seus próprios segredos? A luz que emanava do corredor pulsava como um coração agonizante, batendo no ritmo frenético da ansiedade de Maria. Cada passo que ela dava, a escuridão parecia se fechar mais, engolindo suas esperanças. O som do chão se estilhaçando ecoava nas paredes, como se a casa estivesse em consternação com sua presença. Ela sabia que não havia escolha fácil. Algo a empurrava para frente, enquanto a escuridão a puxava para trás, como se estivesse dividida entre dois mundos. Ao adentrar aquele novo espaço, o ar se tornou mais gelado, como uma névoa densa que se infiltrava em seus pulmões. As paredes, antes sólidas, agora pareciam cobertas de rostos que a observavam, expressão de agonia esculpida na madeira antiga. Maria tentou não olhar, mas aquela cena era impossível de ignorar. Olhando para os olhos desesperados, ela se perguntava: o que aquelas almas queriam dela? Pasma, ela tentou focar na luz, na promessa de algo além do horror que sempre viveu. Maria, a voz da avó ainda ecoava em sua mente, um chamado que misturava amor e advertência. Você deve escolher. Mas o que era essa escolha, realmente? À medida que a luz dançava ao seu redor, ela começou a notar fragmentos de histórias, vestígios de vidas passadas. Um garoto com um sorriso radiante, uma mulher de olhar triste segurando uma boneca, uma cena de festa onde risos se transformaram em gritos. Maria parou. O que essas imagens significavam? Algo lhe dizia que ali estava o segredo que ela precisava descobrir, mas a que custo? Enquanto avançava mais fundo no corredor, uma distância sonora começou a se manifestar em sua mente. O eco de risos, murmúrios e sussurros formava uma sinfonia macabra. Aquilo não eram apenas almas perdidas, era a lembrança da dor, do amor perdido e da traição. Ela sentiu o peso dessas histórias a oprimir, como uma corrente invisível puxando o ar para baixo. A luz à sua frente pulsava, e nos seus arredores a escuridão parecia se aproximar, formando uma onda que quase parecia viva. De repente, uma risada clara e inconfundível cortou o ar. Era a avó novamente. Os segredos não são só seus, Maria. Eles pertencem a todos nós. Um frio cortante subiu por sua espinha, enquanto a verdade batia em seu coração. A escolha de se juntar às almas não era apenas uma questão de convivência, era a aceitação de uma herança de dor que ela nunca soube que tinha. Sua identidade estava emaranhada com o passado sombrio da família. É tudo um ciclo. A voz agora ressoava com mais força. Você só pode quebrá-lo se entender. Antes que pudesse processar tudo isso, um rosto familiar surgiu em meio às sombras, seus olhos vermelhos como brasas. Era a avó e com um olhar profundo piscou para Maria, fazendo-a sentir uma conexão sufocante. Você não está sozinha, minha querida. Estamos juntos. Sempre. Nesse instante, uma urgência tomou conta de Maria. Ela precisava entender, precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Com a mão trêmula, tocou a parede, como se esperasse que uma resposta surgisse das profundezas daquele labirinto de dor. Mas ao fazer isso, o chão sob seus pés se quebrou. Ela gritou enquanto caía em um abismo, mergulhando em uma escuridão profunda. Uma luz ofuscante apareceu no fim do túnel, uma luz que a chamava, mas à sua volta ecos de vozes a alertavam. A escolha é sua, mas o preço será sua alma. Desesperada, Maria se sentiu perdida. O que a aguardava quando chegasse ao final? A verdade ou a morte? E enquanto caía, uma pergunta ecoou na sua mente: e se a verdade for mais terrível do que o que você temia? Maria caiu por um tempo que pareceu eterno, o vento gélido cortando seu rosto, enquanto a escuridão a envolvia como um manto pesado e sufocante. O abismo parecia não ter fim, cada segundo se arrastando, alongando o terror que pulsava em seu peito com um compasso semelhante ao de um tambor de guerra. Finalmente, ao atingir o fundo, um impacto suave a acolheu. Ela se levantou, ofegante e confusa. O ambiente ao seu redor era muito diferente do corredor. Longe da pulsação da luz, havia uma penumbra fria e macabra. As sombras dançavam nas paredes, criando silhuetas que se contorciam, como se fossem capazes de ver e sentir a presença dela. Bem-vinda, uma voz sussurrou, rasgando o silêncio denso. O eco da frase pareceu partir de todos os lados, cercando-a emaranhada em risadas distorcidas. Maria sentiu seu coração disparar. Você chegou ao verdadeiro mundo da sua família. Perplexa, Maria olhou ao redor. O espaço era uma sala ampla, decorada com móveis ancestrais cobertos de poeira. Retratos antigos adornavam as paredes, rostos familiares respeitosamente imóveis, mas seus olhos umiam-se. Ela percebeu que muitos daqueles rostos eram os mesmos que tinha visto antes, na madeira esculpida do corredor. Quem são vocês?
Maria gritou, tentando manter a calma. Mas sua voz tremia, e um calafrio percorreu sua espinha. O conjunto de silhuetas no fundo da sala deu um passo à frente. Somos eles, disse uma mulher, uma figura etérea com o olhar vazio e triste. Nós somos os esquecidos, as histórias não contadas que fazem parte de você. Precisamos de sua ajuda. Uma ajuda? Para quê? Maria indagou, sentindo que o ar ao seu redor ficou ainda mais pesado. Para nos libertar, a mulher respondeu, sua voz agora reverberando em sincronia com as vozes ansiosas ao seu redor. Nós vivemos em um ciclo de dor e sofrimento, passamos a eternidade presos nesta casa por conta de segredos que precisam ser revelados. Maria fechou os olhos, tentando processar aquele fardo. Sua vida inteira a levará até ali, a um lugar onde as decisões do passado se entrelaçavam com sua alma. Mas o que eu tenho a ver com tudo isso? Você é a chave, Maria, um homem com um olhar severo afirmou, seu tom profundo fazendo o chão tremer levemente. As escolhas de um passado distante têm ligação com você. Apenas você pode decidir se romperá o ciclo ou se unirá a nós. Os rostos que a cercavam pareciam se adensar, medindo a reação dela. Era uma pressão indescritível, como se pedaços da alma deles estivessem se colando à dela, tentando apressar sua decisão. Maria se lembrou da voz da avó, da pressão insuportável da escolha. Mas como será o preço? Ela respirou, a ansiedade quase a fazendo desmaiar. Você terá que lembrar, a mulher respondeu, olhando fixamente em seus olhos, e esquecer outra coisa em troca. No fundo, existe um segredo que a todos nós une, o homem acrescentou. E você vai descobrir qual é, ou ficará eternamente entre nós. Com aquelas palavras, uma porta fantasma apareceu em uma das paredes, em meio às sombras. O brilho emitido dela era intenso, como uma ferida aberta. Maria sabia que tinha que tomar uma decisão, mas o que poderia acontecer do outro lado? À medida que se aproximava da porta, uma brisa cortante a envolveu, trazendo sussurros de memórias. Lembre-se do que é verdade e do que é uma ilusão. Maria hesitou. Era a hora da escolha, mas a verdade poderia custar mais do que sua alma. Ao tocar a porta, uma sensação de calor a invadiu, seguida por um vazio profundo. Uma nova verdade a aguardava além da luz. E enquanto ela hesitava, a escuridão à sua volta começou a sussurrar novamente. Você quer descobrir ou continuará perdida? Maria sentiu o calor da porta quase como um abraço macabro. Com a mente turva, pisou adiante, atravessando a luz que parecia mordiscá-la, como chamas irregulares de um fogo ardente. Ao cruzar o limiar, foi recebida não por outra sala, mas por um corredor estreito, repleto de portas alinhadas em perfeitas fileiras. Cada porta tinha uma aparência distinta. Algumas estavam desgastadas, outras tinham inscrições antigas, e algumas se pareciam com as de um jogo de tabuleiro distorcido. Naquela penumbra, vozes ecoavam, cada uma contava histórias esquecidas, mas Maria não podia entender. Tudo misturava-se em um turbilhão de lamentos, risos e sussurros. O que era real? O que era ilusão? O coração dela disparava, e a sensação de desespero a envolvia como um manto pesado. O corredor parecia nunca acabar, e suas sombras se estiravam, parecendo roubar a luz que não existia. Um grito distante atravessou o ar, e Maria congelou. A voz era familiar, parecia vir de seu passado, um rosto que ela mal se lembrava, mas que a fazia sentir uma dor aguda no peito. Seguindo aquela chama de conexão, ela avançou, ignorando o frio que a prendia. Ela parou diante de uma porta feita de madeira escura, ornamentada com um brasão que a fez estremecer. Lembrou-se do avô, suas histórias assombradas sobre a família, sobre a casa, sobre um segredo guardado a 7 chaves. Essa é a porta, pensou, quase em um sussurro. Ela estava compelida a abrir, mesmo sabendo que cada ação que tomava a afastava de sua antiga vida. Um impulso a dominou quando a maçaneta gelada tocou sua pele. Ao girá-la, um estalo cortou o silêncio, e a porta se abriu com um rangido torturante. O que ela encontrou do outro lado a deixou paralisada, traduzido em uma cena horrenda. Uma sala que parecia um tribunal, cercada de rostos conhecidos, todos em silhueta. O ar estava carregado de uma pressão esmagadora, como se aquele lugar quisesse condensar suas memórias e transformá-las em uma verdade cruel. Maria, uma voz conhecida, chamou, mas não era a do avô. Era a da avó, e ela havia vindo para cobrar um preço. Você não deveria estar aqui. O olhar da avó era de desespero, mas também de expectativa. Você tem em suas mãos a chance de nos libertar e também de se perder. Maria navegou entre o desejo de entender a verdade e o pânico de descobrir segredos que deveriam ter permanecido enterrados. O que devo fazer? A pergunta ecoou, e as respostas dos rostos à sua volta pareciam flutuar no ar como névoa densa. Conecte-se a nós,
Sussurraram em uníssono, seus olhos resplandecendo de uma luz ameaçadora. Sinta o que vivemos para decidir o que você quer. A avó fez um gesto e o ambiente mudou. Cores explodiram, visões de momentos horrendos da história da família foram expostas diante de Maria. Caças a demônios, traições e o grito desesperado de um antepassado que queria revelar a traição que causou a ruína da família. Ela se sentiu puxada, arrastada para dentro daquela confusão de lembranças e emoções. As vozes tornaram-se gritos. Escolha. Cada uma a instigava, cada uma implorava por justiça. Enquanto Maria lutava para manter sua identidade, uma pergunta a assombrou. O que ela estaria disposta a sacrificar para desvendar essa verdade? E nesse momento crítico, uma sombra estranha emergiu do fundo da sala, como um predador em busca de sua presa, e uma nova voz, mais profunda e aterrorizante, ressoou. Suas memórias são tudo o que você tem e será o que eu quero. Ela gaguejou, a realidade começando a escorregar entre seus dedos. O que aconteceria se ela fosse forçada a esquecer tudo? O eco da escolha que precisava fazer a pressionava e a escuridão estava mais perto do que nunca. Maria, o tempo está acabando. A sala do tribunal se desfez em um redemoinho de sombras e cores, como uma pintura surrealista se rasgando. Maria tentava se segurar à realidade, mas tudo era um caos ensurdecedor. Os rostos que antes pareciam familiares distorciam-se, tornando-se agora pálidos, quase etéreos. Um terror primitivo a envolvia, fazendo seu coração pulsar em um ritmo frenético. Maria, você pode nos ajudar! Gritaram em uníssono, e a avó estendeu a mão, o rosto em um misto de esperança e desespero. Mas havia algo nele que a fazia hesitar, como se um véu resplandecente de inquietação a envolvesse. A sombra que tomou forma atrás dela era mais do que um espectro, era uma presença. A voz poderosa pulsava no ar a cada palavra. Seus ancestrais a chamam, mas eles também a desejam. O que você escolher, Maria, vai ecoar por gerações. Ela olhou em volta, tentando encontrar um fio de lógica naquele cenário surreal. As portas ao longo do corredor piscaram em sua visão como se desejassem ser abertas, cada uma prometendo uma verdade terrível ou uma doce mentira. Mas qual delas a libertária? Qual a mantinha presa? Um grito cortou o ar, e uma lembrança a assolou. Um dia ensolarado na casa de sua avó. Ela pequena, correndo com outras crianças, rindo. Algo sombrio estava à espreita naquela memória. Uma presença que não conseguia identificar. Um rastro de pavor se formou diante dela, e as sombras no tribunal pareciam se agitar em resposta. Escolha, Maria. Entre na sua própria história ou fique para sempre aqui. Ecoaram as vozes, carregadas de um desespero crescente. Nessa hora, uma das portas começou a vibrar, emanando uma luz suave e cheia de calor. Seria aquele o caminho para a verdade? Mas as sombras não estavam dispostas a deixá-la partir. Uma mão gélida agarrou seu pulso, prendendo-a a um passado de dor. Era a sombra que a havia advertido, seus olhos brilhavam com uma intensidade insuportável. Você não sabe o que está fazendo. Libertar-se de nós é cavar sua própria cova. O terror apertou seu peito. O que isso significava? Maria não tinha certeza, mas as vozes, agora um coro indigente, pediam por entendimento. Você tem que sentir, Maria. Deixe que o passado a envolva. É a única forma de saber a verdade. A pressão aumentou, e ela percebeu que, de algum modo, sua vida inteira estava sendo pesadamente registrada nas sombras ali com ela. Cada segundo, cada risada, cada lágrima estava alicerçada naquele lugar. As memórias se materializavam no ar, e Maria sabia que ser forçada a esquecer significava não apenas perder suas lembranças, mas também apagar a essência de quem ela era. Você pode nos salvar. Sua avó insistiu, o desespero em sua voz cortando o ar como uma lâmina. A sombra, agora se aproximando, parecia ter um plano, uma forma de enganá-la. Maria lutou com todo o seu ser, determinada a não deixar que a escuridão a dominasse. Com um último esforço, ela olhou diretamente para a avó. Se eu abrir a porta, você vai me dizer toda a verdade? A avó hesitou, e a sombra sorriu, satisfeito com a fragilidade no ar. Escolha, Maria, a voz ecoou, ou ficará presa entre nós para sempre. O corredor pulsava ao seu redor, uma corrente de tensão quase palpável. Maria precisava decidir antes que tudo se apagasse. O que ela realmente queria? O que ela estava disposta a enfrentar? Quando finalmente estendeu a mão determinada, uma explosão de luz iluminou a sala, fazendo tudo ao seu redor tremer. E então veio o silêncio. O que aconteceria agora? A resposta aguardava nas profundezas do seu próprio coração. Maria sentiu o calor da luz preencher a sala, uma luz tão intensa que parecia queimar sua pele. O silêncio, a princípio reconfortante, abafava os ecos de desespero que ainda dançavam ao seu redor.
Era como se tudo à sua volta estivesse à beira de um colapso, uma expectativa pesada que tornava a respiração difícil. E então, a luz começou a se dissipar, revelando um ambiente novo e familiar, mas torto. Ela se encontrava na velha sala de estar da casa de sua avó, mas algo estava errado. As paredes estavam cobertas de sombras ondulantes, como se a própria casa estivesse viva, se alimentando do medo que a envolvera. O cheiro de mofo e cabelo queimado pairava no ar, e Maria se sentiu enjoada. Maria, a voz da avó ecoou, mas era distante, abafada por um murmurinho de vozes que pareciam rebater em sua mente. Você precisa entender. Eles não são o que parecem. Ela virou-se rapidamente, mas a avó não estava à vista. Apenas a sombra, que agora assumirá uma forma quase humana, se aproximava devagar. A presença estava mais forte agora, enredando suas pernas com tendrilhos escuros que pareciam querer arrastá-la para baixo, para um abismo eterno. Quantas lembranças você está disposta a sacrificar, Maria? A voz ecoou de um canto obscuro da sala, como se várias vozes falassem de uma só vez, aumentando sua sensação de desespero. Você pode salvar todos, mas a que custo? Ela se lembrou das histórias que a avó contava sobre aqueles que foram devorados pela escuridão. Toda a verdade possui um preço. As palavras pairaram no ar, como um lembrete gelado. Você não entende, não sabe o que é ser parte deles. A sombra avançou, sua silhueta se distorcendo, revelando rostos familiares entrelaçados nas profundezas da escuridão. Era uma mistura de seus ancestrais, a dor e o amor que se confundiam em uma única entidade. Ao mesmo tempo, ela sentia-se atraída e repelida. Quem sou eu, se não posso me lembrar? Maria gritou, a voz abandonando sua garganta como um sussurro. Cada memória era um fio conectando-a ao passado, e as sombras estavam prontas para cortar essas ligações, levando-a a um vazio de identidade. Com uma determinação renovada, ela começou a caminhar em direção à sombra. Sentiu cada passo como se estivesse mergulhando em um terreno desconhecido. Seus olhos estavam fixos na escuridão, tentando discernir a verdade oculta. Lembre-se do que você teme, ecoou uma voz. Então, Maria viu flashes dos rostos em sua vida, das risadas nos dias ensolarados, mas também das lágrimas, da dor e da angústia. Tudo se misturava como um caleidoscópio de experiências. Se você acessar essa dor, encontrará o caminho, murmurou a voz sombria. Mas prepare-se, Maria. A verdade pode doer mais do que a escuridão. Desesperada, ela estendeu a mão novamente, buscando algo, alguém, uma âncora. A avó finalmente apareceu, agora com o rosto coberto de preocupações. Você precisa escolher, querida. As vozes aumentaram, um zumbido ensurdecedor, e Maria sentiu-se perdida em meio a um vendaval emocional. Qual caminho escolher? Haveria ainda tempo de salvar não só a si, mas a todos aqueles que amava? A sombra se contorceu, como se estivesse esperando, preparando-se para reclamar sua vítima. E Maria tomou fôlego, decidida a enfrentar a verdade que aterrorizava seus sonhos. Quando finalmente falou, sua voz soou firme e decidida: eu escolho saber. Então, uma dor aguda atravessou seu peito. Ela não sabia o que isso significava, e foi nesse exato momento que tudo começou a ruir novamente, as paredes da sala de estar se desintegrando. Ela sentiu que a realidade se desvanecia, e uma nova dimensão se abria diante dela. Uma passagem que era tanto uma promessa quanto um aviso. Mas antes que pudesse reagir, uma força a puxou para a escuridão, e um grito cortou o ar. Maria, não faça isso. O que estaria à espera dela no abismo abaixo? A escuridão se fechou ao redor de Maria como um manto opressivo. O grito da avó reverberou em sua mente, uma súplica que ecoava mesmo em meio ao caos. Mas a escolha estava feita. Com o coração pulsando, ela se lançou na escuridão, determinada a desvendar os segredos que aprendiam. A queda não era física, mas emocional. As memórias a envolveram, flutuando ao seu redor como sombras. Imagens de risos e lágrimas, de momentos perdidos e promessas não cumpridas, cercaram-na, empurrando-a a confrontar o legado sombrio da família. Ela viu a avó tão jovem e vibrante, rindo em um dia ensolarado. Mas então as cores escureceram, e o sorriso se transformou em um grito silencioso. Não é só sobre você, Maria, a avó soou em meio ao emaranhado de memórias. É sobre todos nós. As imagens se tornaram turbulentas, e as sombras de seus ancestrais começaram a se formar em figuras ao seu redor. Aqueles que haviam sacrificado tanto, esperando que ela rompesse o ciclo de dor. Eles não eram apenas fantasmas, eram parte de sua história. Como uma corrente, suas emoções a puxavam para cima e para baixo. Libere-nos, imploraram em um coro. O pacto precisa ser quebrado. Maria olhou ao seu redor, sentindo a pressão das expectativas.
Ela não poderia deixá-los para trás novamente, mas, ao mesmo tempo, não sabia se conseguiria lidar com o que a luz da verdade revelaria. A sombra a puxava ainda, uma tentação sombria que queria que ela se entregasse ao desespero. No fundo, todos têm seus segredos, sussurrou a sombra. Liberdade ou doçura? A escolha é só sua. E quando a pressão se tornava quase insuportável, uma luz pulsante iluminou o espaço, revelando uma porta à sua frente. Era uma porta que prometia respostas. Mas que respostas? O que ela teria de sacrificar? E se, ao descobrir a verdade, perdesse tudo o que era? A luz batia forte no seu rosto, calor que queimava, e em um momento de clareza, Maria decidiu. Com um movimento assertivo, ela se dirigiu à porta e a abriu. Uma onda de energia a envolveu, uma mistura de dor e propósito. As memórias se aglomeraram na sua mente, uma explosão de luz e escuridão se misturando, e então ela viu a verdade. As histórias não contadas emergiram na sua visão. Traições, pactos de sangue, promessas quebradas com a própria teia de sua família. A avó estava ali, agora presa a essa verdade, seu olhar transmitindo tanto amor quanto dor. Compreenda, a velha sussurrou. O que você descobrir não te define, mas sim como você escolhe lidar com isso a partir de agora. Maria começou a entender. O ciclo de dor e sofrimento poderia ser quebrado, mas a luz da verdade exigia coragem. Ela respirou fundo e tomou uma decisão. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Maria liberou um grito primal, uma descarga de emoção que atravessou a escuridão. A casa tremeu, as sombras começaram a se dissipar, libertando suas almas amarradas. O peso que carregava parecia se desvanecer, e ela olhou para a avó, agora sorrindo, aliviada. Você fez a escolha certa, Maria. Agora é seu momento. E com isso, a casa pareceu se transformar. Os retratos nas paredes brilharam, e os rostos antes paralisados em dor eram agora expressões de gratidão. Finalmente, a escuridão cedeu lugar à luz e Maria sentiu-se leve. As correntes invisíveis que a prendiam estavam rompidas. Entretanto, havia um eco na sua mente. Ela nunca viveria sem as cicatrizes do passado, mas agora tinha força para contar sua própria história. Enquanto a luz a envolvia, Maria soube que a jornada estava apenas começando. Ela havia descoberto seus secretos, mas agora era a hora de transformá-los em liberdade. E assim, a escuridão que uma vez a acentuava se desfez, revelando um caminho repleto de novas possibilidades. Agora é sua vez. Não fique mais um segundo sem ação. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você é um verdadeiro fã de terror, e sua participação é o que mantém este canal vivo.